Graças a Deus, estamos juntos nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje 19 de setembro, direto de Campina Grande. Hoje comemora-se o Dia do Teatro e também o Dia do Comprador. Parabenizamos a todos os teatrólogos e também a todos que estão fazendo boas compras. Vocês devem estar lembrados que ainda estamos em curso da nossa 13ª excursão, realizada recentemente. Inclusive, hoje ainda estaremos em Tel Aviv, participando de um passeio no centro da Orla Marítima e também conheceremos a cidade de Jope. Você terá a oportunidade, portanto, de continuar viajando conosco através da nossa excursão. Mas antes, quero deixá-los com o cantor messiânico Yonan Cohen, louvando a Deus com esta belíssima música. Borom bom bom, ai borom bom berom, borom bom berom berom, borom bom bom, borom bom bom, borom bom berom berom, borom bom berom, borom bom bom. Todo lo puedo en mi Señor que me fortalece, es la promesa del Padre, herencia de los que creen. Y di que no temerá mi corazón, no temerá mi corazón, no temerá. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Borom bom bom, borom bom borom bom, berom 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 bom borom bom berom, borom bom bom, borom bom bom, borom bom borom bom berom 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 bom borom bom berom, borom bom bom. Si tú le alabas te gozas, te alegras el corazón y Dios honra al que le honra, esa es la bendición. Y di que no temerá mi corazón, no temerá mi corazón, no temerá. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Ay, no temerá, ay, no temerá mi corazón, pues Cristo es la fuerza de mi canción. Gozarán los cielos, gozarán los cielos, gozarán los cielos, y la tierra feliz estará. Se alzará el mar, se alzará el mar, y todo el mar se alzará. Se alzará el mar, se alzará el mar, y todo el mar se alzará. Estamos aqui ainda no mar Mediterrâneo, num local chamado Jope. Neste lugar, há 2 episódios bíblicos que estão registrados na Bíblia. Um é no Velho Testamento, onde Jonas embarcou em desobediência a Deus, era para ir para Nínive, ele tomou o navio e foi para Tarsis. Outro episódio é também que aqui residia São Pedro, o apóstolo, até porque ele era pescador e ele então residia aqui às margens do mar Mediterrâneo, nesse lugar chamado Jope. Vocês podem ver, onde estamos aqui nessa direção, está a casa de Pedro, ele residia naquelas imediações.
Opção para a Vida, deixando você sempre bem informado. Continuemos de retorno até o aeroporto, registrando estas imagens. Arden los leños en la estufa de la escuela. El rabino enseña a sus niños la nueva lección. El rabino enseña a sus niños la nueva lección. La primera letra hebrea es Aleph, vamos a aprender. Y el primero que la sepa escribir un premio tendrá. Y el primero que la sepa escribir. Estamos caminhando pelas ruas no centro de Jope para que vocês tenham uma ideia ou uma noção do que esta cidade, para os judeus que residem aqui em Tel Aviv, passam a conhecer um pouco da história, como nós temos nas Escrituras Sagradas, a história de Jonas e a história aonde residia Pedro, o pescador que tornou-se um dos apóstolos de Jesus. Há poucos turistas aqui nesse período em que nós nos encontramos, até porque, como já falamos, Israel está sofrendo uma crise de turismo, que é uma das fontes de renda no estado de Israel. Mas nós temos ainda aqui uma amostragem de poucos turistas que estão ali exatamente visitando essa cidade de Jope. É o turismo em crise, em queda no estado de Israel, principalmente aqui em Jope, que aliás era uma cidade era no passado muito requisitada pelos turistas e toda a cristandade que vinha aqui conhecer um pouco da história de Jonas.
Após realizarmos a nossa despedida, saindo de Jope até o aeroporto Ben Gurion, nós tivemos a oportunidade de contemplar com muita alegria o cumprimento da palavra de Deus realizada através de milênios de séculos. Quero chamar a sua atenção para uma breve reflexão da promessa que Deus fez a Abraão lá no livro de Gênesis, capítulo 12, quando o Senhor o chamou de Ur dos Caldeus e o levou para uma terra prometida. O Senhor havia dito: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E essa terra era a terra prometida, era o Estado de Israel, era a nação a qual Deus escolheu desde antes da fundação do mundo para abençoar todos os povos e todas as famílias da terra. A minha família, a sua família tem sido abençoada através da promessa que Deus fez a Abraão há milênios de anos. Então este povo é um povo escolhido. Hoje lamentamos porque vemos o antissemitismo global dominando as nações. Países se levantam contra o Estado de Israel, inclusive a maioria dos países que estão ao redor do Estado de Israel, no Oriente Médio. Não é apenas os países árabes, mas também o islamismo, que tem, nesses últimos dias, nesses últimos anos, declarado guerra, a jihad contra o Estado de Israel. E o afã é de riscar Israel do mapa, como afirmava no passado Ahmadinejad, presidente do Irã, que, aliás, Israel sempre resistiu desde os tempos da saída do Egito. Estão lembrados que Faraó perseguiu o povo de Israel para massacrá-los, para destruí-los e para continuar explorando aqueles israelitas, ou judeus ou hebreus, da escravidão e do jugo do Egito. Todos nós conhecemos a história. E não parou aí. Nós vemos, inclusive, através da história, que Israel enfrentou vários exílios e cativeiros babilônico, assírio, medo-persa, que inclusive a Pérsia é atual o estado do Irã. O Iêmen também, todos aqueles países se levantam contra o Estado de Israel. Mas levantar-se contra Israel é levantar-se contra Deus. Resistir a Israel é resistir ao próprio Deus. E nós vemos que há muitas promessas nas Escrituras Sagradas que mostram que Israel é um povo escolhido, não só por causa da escolha que ele fizera a Abraão, mas inclusive nós vemos vários textos nas Escrituras Sagradas. Eu queria citar algumas delas que eu julgo de suma relevância, de suma importância. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 5 e o versículo 5, nós encontramos o Senhor falando àquele povo e àquela nação com estas palavras: assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Geograficamente falando, Israel está situada no centro da terra. Foi Deus quem assim o fez, foi Deus quem escolheu. Ele é soberano, ele não tem que dar satisfação a ninguém. Nós vemos aqui que Deus, através do profeta Ezequiel, colocou, instalou, geograficamente falando, Israel no centro da terra. Além disso, nós vemos também promessas que o Senhor fez através do profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 8. O Senhor diz que escolheu este povo, escolheu esta nação, para que, através deles, pudesse abençoar, conforme a promessa feita lá no passado a Abraão. O Senhor nos diz em Zacarias, confira com a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do meu olho. Tocar em Israel é tocar no olho, na menina do olho divino. E ai daquele, vocês devem estar lembrados a história do filisteu, o gigante Golias, que desafiou
o Deus dos exércitos de Israel, que ameaçou destruir, matar e com a sua espada decepar a cabeça do rei Davi. Estão lembrados, né? Quando Davi foi enfrentar o gigante, o filisteu Golias, ele simplesmente disse que estava indo contra aquele que havia desafiado o Deus dos exércitos de Israel. E todos conhecemos o fim da história do filisteu. Davi com apenas uma funda e 5 pedras. Sempre que eu falo sobre esse texto sagrado, o qual Davi enfrentou o gigante que veio armado, com a armadura toda de proteção da cabeça aos pés, enquanto que Davi foi apenas com uma funda. Inclusive, antes o rei Saul havia dito: meu filho, você precisa de estar bem armado, você vai enfrentar um gigante. E colocou todo um aparato em cima de Davi. Davi sequer se movia do lugar, de tão pesada que era. E então ele tomou 5 pedras apenas, 5 pedras e uma funda, e foi de encontro ao gigante filisteu. Interessante, 5 pedras. Isso nos lembra o que nos diz Isaías, falando a despeito de Jesus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aquelas 5 pedras, podemos pressupor que, simbolicamente falando, representava o nome daquele que haveria de vir um dia para libertar Israel. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E na primeira pedra que Davi arremessou contra o gigante filisteu, ele caiu por terra. Porque ele havia dito: vens contra mim, o qual tens desafiado o Deus dos exércitos de Israel. Qualquer nação que se levante contra Israel está se levantando contra o próprio Deus. E ai daquele que se levantar, que tiver a ousadia de se levantar contra Israel, porque só levará desvantagem. Todos temos visto quantas investidas nesses últimos dias Israel tem enfrentado. Desde o dia 8 de outubro, há 3 anos atrás, está fazendo praticamente. Israel, lá na faixa de Gaza, foi praticamente varrida. Milhares, mais de 1.200 judeus foram barbaramente assassinados. Famílias foram tomadas como reféns. E ainda hoje existe uma pequena quantidade de judeus vivos e corpos que estão sob o poder do Hamas. Eles fazem chantagem. Eles, inclusive, usam crianças lá na faixa de Gaza como escudos humanos contra o Estado de Israel, para levantar muitas opiniões, inclusive aqueles que defendem que Israel é que está cometendo o genocídio. Eles é que praticaram, estupraram senhoras, moças, mataram crianças, deceparam cabeças de crianças. Gente, isso é um terror, isso é terrorismo. Infelizmente, a mídia faz uma leitura completamente equivocada do que Israel está fazendo hoje em perseguição daqueles que querem aniquilar, que querem destruir o Estado de Israel. Então, durante esta viagem que nós realizamos, estamos hoje agradecidos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele nos concedeu de nós realizarmos um trabalho que nós jamais imaginaríamos que teríamos o prazer, o privilégio, a alegria de participar deste grande trabalho realizado lá em Moriá, ou seja, aos pés das muralhas, confluência com o Monte Moriá. Foi um privilégio que Deus nos deu e nós só temos que agradecer pelo que Ele nos concedeu durante esses dias. E hoje estamos, portanto, trazendo o encerramento desta nossa excursão. Acredito que você, que esteve conosco durante esses dias todos, deve ter pensado que este povo realmente é um povo escolhido. É um povo que Jesus fez uma promessa. Quando esteve em Jerusalém, ele chorou lá, olhando para Jerusalém, e disse para aqueles que estavam ao seu lado, que estavam ali ao ouvi-lo, quantas vezes ele orou chorando, derramando lágrimas, lá no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras. Quantas vezes eu quis juntá-los
como a galinha junta debaixo de suas asas os seus pintinhos. E ele foi desprezado, ele foi rejeitado, porque a promessa de Deus era que ele veio para o que era seu. Ele veio para os judeus, mas os seus não o receberam, antes rejeitaram-no. Mas a todos quantos o receberam, disse Jesus, diz o Evangelho de João, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, durante o nosso trabalho realizado lá, fazendo escavações arqueológicas, nós tivemos a oportunidade de testemunhar para alguns judeus que nós estávamos ali para tentar levá-los através do nosso encontro, do nosso contato, que Deus ama este povo, conforme está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesses instantes finais, eu quero dizer para você algo que você precisa ouvir e precisa saber. Este povo é um povo que Deus fez promessas. E as promessas de Deus cumprir-se-ão literalmente. Nós vemos, inclusive, no livro do profeta Zacarias, que Jesus, quando voltar para estabelecer o reino milenar, os seus pés vão pousar lá no Monte das Oliveiras, que fica olhando para o templo onde havia sido construído. Hoje nós temos apenas aquela mesquita de cúpula dourada. Então Jesus colocará seus pés ali naquele monte. O monte se fenderá, parte para o leste, para o oeste, e haverá, possivelmente, está escrito lá no livro do profeta Zacarias, eu queria inclusive ler para você, ver que a Bíblia fala isso, e é por isso que nós estamos aqui dizendo para você que Deus tem algo no futuro para este povo. Diz aqui no livro de Zacarias, capítulo 14, confira com a sua Bíblia, capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Ou seja, haverá um tipo de uma provação, uma perseguição naqueles dias. Porém, o Senhor virá ao encontro do seu povo, que estará sofrendo aquele ataque. Como sempre, Satanás tentou destruir a nação de Israel. O que aconteceu no Holocausto foi exatamente isso. Essa tentativa agora, em outubro, há 3 anos, foi outra tentativa de destruir, de saquear, de riscar Israel do mapa. Mas veja, então, verso 3, Zacarias 14 diz, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, isso vai acontecer quando Jesus vir ou voltar para estabelecer o seu reino milenar. E ainda há também uma outra palavra muito interessante que eu gostaria de deixar para a sua reflexão, é que naqueles dias, quando o Senhor Jesus estiver reinando estabelecer o seu reino sobre Jerusalém, sobre a terra de Israel, sobre a cidade santa, muitos povos de muitas nações irão querer subir a Jerusalém. Nós vemos aqui a palavra de Deus dando esta ressalva. Conforme lemos ainda em Zacarias, capítulo 8. Preste atenção, versos 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá, que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Agora veja o verso 23.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que coisa linda, que coisa bela. Isso vai acontecer no futuro. E a nação que não subir a Jerusalém será privada de chuva, de inverno, para produzir a terra. É isso que nos diz aqui no livro do profeta Zacarias. Então, hoje, nós tivemos e temos tido o privilégio e a oportunidade de visitar essa nação. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida já realizamos 13 excursões. Estamos nos programando para a 14ª excursão, se Deus assim nos permitir, em dezembro de 2026. Eu tenho divulgado aqui amplamente para que você tenha a oportunidade de visitar esta terra, de conhecer este povo, de visitar lugares por onde Jesus passou quando aqui esteve. Profetas maiores, profetas menores, que profetizaram tudo acerca de Jerusalém. Hoje você tem a oportunidade de ir e conhecer e vivenciar e participar de muitas emoções como nós durante esses dias passamos. Eu quero, antes de encerrar esta breve reflexão, dizer para você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que o programa Opção para a Vida, além de ter um ministério focado para anunciar as boas novas de salvação, a mensagem que salva, que transforma, que liberta, que sara, que cura, que restaura vidas, nós também temos, durante esses mais de 30 anos, realizado excursões para levar as pessoas a conhecerem e a terem a oportunidade de estar naqueles lugares, desde onde Jesus nasceu, em Belém, onde ele esteve trabalhando também em Nazaré, numa carpintaria. Tivemos a oportunidade de visitar esses lugares várias vezes, o lugar onde ele foi batizado, no Rio Jordão. Recentemente, nós, nessa excursão, tivemos lá no local que é confluência com a Jordânia, onde Jesus foi batizado por João Batista, né? Cafarnaum, onde ele também habitou, onde ele residiu por muitos dias, a casa de Pedro, e, enfim, todos os lugares por onde Jesus passou, travessia no Mar da Galileia. Gente, vocês não têm a menor ideia o quanto isso tem uma importância para quem está familiarizado com as Escrituras Sagradas. Porque uma coisa é você ouvir, uma coisa é você apenas ler, e outra coisa é você estar em loco, no lugar. Você vai ter uma noção geográfica, você vai ter uma sensação da dimensão daquilo que aconteceu naquele lugar, travessia do Mar da Galileia. Por que uma tempestade? Eu já falei aqui várias vezes, porque na parte de um lado do Mar da Galileia, que é um lago de 24 quilômetros de extensão por 12, o lugar mais largo é 12 quilômetros, e então ali é um corredor, e muitas vezes vem fortes rijos ventos, né, tempestades do deserto, e entra, portanto, naquela fileira, de um lado uma montanha, do outro lado, então forma ali uma espécie de um redemoinho. Então você entende porque um mar tão calmo, de repente se transformou num mar agitado, ao ponto do barco ser ameaçado de vir ao naufrágio. Então, fatos assim, você tem uma sensação diferente quando você está no lugar. Você tem aquela sensação de que realmente, por que foi que aconteceu isso? Como aconteceu? O fato bíblico. Então, quando você vai ler sua Bíblia, você vai ter uma outra visão. Não estou dizendo que para você crer na Bíblia tem que ir a Jerusalém. Não é isso, não se trata disso. Mas é o conhecimento que leva você a ter uma sensação do motivo pelo qual a Bíblia registrou aqueles detalhes, aqueles fatos, né? Então, é importante você se programar. Eu queria convidá-los para que, como já afirmei, dezembro de 2026, primeira quinzena de dezembro, é um período de baixa estação, e só em janeiro é que nós vamos passar para você o valor, o quanto é que vai ficar este pacote, porque o dólar ele sobe, às vezes ele baixa um pouco, e a gente, fechando o pacote em janeiro, ele fica congelado pelo valor que você fez a proposta de participar desta excursão.
Então, eu queria que você, pelo menos que está conosco, nesses instantes finais, propusesse no seu coração, ore para que Deus possa levá-lo. E eu tenho dito que só vai a Israel quem Deus quer. Se você me perguntar como o senhor pode explicar isso, eu tenho muitas experiências de pessoas que pagaram a passagem, compraram a passagem à vista e não foram. Então, outros que não tinham condições nenhuma foram 5, 6 vezes comigo. Então, só vai a Israel quem Deus quer. E eu espero contar com você dezembro de 2026. Que você receba as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e, com certeza, na próxima segunda-feira estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida, trazendo o que foram os melhores momentos desta nossa excursão. Até segunda-feira, se Deus quiser.